Está no ar, pela Vibe Mundial, o programa Professor Zainag Entrevista. Uma conversa descontraída com personalidades da nossa sociedade, sempre levando conhecimentos sobre os mais variados temas. Programa Professor Zainag Entrevista. Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia para quem está assistindo o programa gravado no YouTube, mas de qualquer maneira a todos, meu muito obrigado, a você meu amigo, a você minha amiga, que acompanha aqui o programa Professor Zainag Entrevista na Rádio Mundial, a rádio que toca a sua vida, programa que tem o patrocínio do Núcleo Zainag, cursos e palestras que você pode entrar em contato conosco lá no site do Núcleo Zainag e contratar uma palestra comigo ou algum curso ali na área do direito. Bom, hoje nós estamos recebendo aqui a doutora Mônica Flauzino, que é advogada, é professora, é autora de livros jurídicos e é também presidente da Comissão de Direito Internacional, é isso? Comissão dos Tribunais Superiores da Associação Brasileira de Advogados, conhecido como ABA, né? Que eu faço parte também dessa instituição e faço parte da comissão aqui presidida pela Mônica. A Mônica vem de Goiânia, vai sair aqui do programa direto para o aeroporto, então muito obrigado, você despendeu uma parte do seu tempo aqui em São Paulo para falar comigo e principalmente com o meu público. Bom dia a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver nos assistindo. Muito obrigada, professor Domingos Zainag, pelo convite, é uma honra estar aqui, é um privilégio e vamos aí interagir com os nossos ouvintes. Bom, a Mônica, a gente vai começar falando sobre a mulher no direito, né? Hoje há um número muito grande de mulheres na área do direito. Para você que está escutando ou assistindo aqui o programa, saiba que na Justiça do Trabalho nós temos mais mulheres do que homens. Eu até costumo lá no escritório, eu sou advogado trabalhista, para quem não sabe, eu falo para os meus clientes, olha, se a juíza perguntar, se a juíza falar, você fala assim com a juíza, dirija-se assim. Tanto que outro dia nós fomos para a audiência, eu falei tudo isso, na hora era um homem. A pessoa falou, a senhora falou que era juíza? Eu falei, mas de vez em quando escapa e aparece um homem, né? Bom, vamos lá, me conta como é que foi, o que você acha hoje? Ou melhor, vamos inverter. Fala um pouquinho de você, como é que foi a sua chegada ao mundo do direito e quando? Eu iniciei no início eu estudava para concurso e passei por alguns concursos, fui até a fase de sentença do concurso de magistratura trabalhista da 10ª região em Brasília. Certo. Passei em alguns concursos para procuradora e aguardando sempre a chamada para tomar posse. E eis que a advocacia bateu mais forte. Sempre tive um viés, um olhar muito para a advocacia. E iniciei na advocacia e logo em seguida fiz o concurso para professora universitária da Pontifícia Universidade Católica de Goiás e segui com a carreira de advogada e de professora. Mas antes disso, por que você como você se decidiu em cursar a faculdade de Direito? Já era desde criança, de jovem, que eu falo até por mim, né? Que eu nunca tinha imaginado estudar Direito, meu sonho era ser jornalista, mas aí por circunstâncias que não veio ao caso, entrei na faculdade de Direito. Mas depois eu cursei jornalismo e estou aqui. Você queria trabalhar na área do Direito desde jovem? Eu digo adolescente? Não. O interessante, sempre quando eu faço reflexões para esse autoconhecimento, e hoje, inclusive, dou palestras sobre isso também, pelo Brasil, e eu desde de adolescente, eu já dava aula de particular, de matemática. Eu era professora particular e me identificava muito com a engenharia ou arquitetura. Meu pai, falecido,
falou para mim, minha filha, segue a área do direito, você será uma grande advogada, você tem o dom da comunicação. E pelo pedido do meu pai, prestei o vestibular para o direito, passei em 6º lugar, cursei a Universidade Católica, que hoje sou professora, e realmente ele tinha razão. Tinha. Meu olhar para o direito, meu olhar para o social hoje pulsa muito forte, e nós da área jurídica, operadores do direito, temos essa responsabilidade. Então, realmente, ele tinha razão, deixou aí uma filha que hoje trabalha para o social através do Instituto Mônica Flauzino, empoderando mulheres no direito também. Então esse seu instituto é mais voltado ou exclusivamente voltado a mulheres, ao trabalho? Ou você tem trabalho social, por exemplo, com jovens? O Instituto hoje, através do Instituto, eu tenho feito palestras pelo Brasil, fora do Brasil, e nós temos à frente do social, do desportivo, Sim. do desportivo, do feminino, do empoderamento feminino. E no aspecto social é trazer essa ressignificação, impactar vidas para poder deixar aí nossa contribuição através do Instituto. Bom, aí você se formou, já disse que prestava concurso e você acabou indo para a advocacia enquanto esperava o resultado dos concursos. Exatamente. E aí se apaixonou pela advocacia. Apaixonei. Né? Isso é muito comum. Eu tenho alunos também que desde a faculdade falam, não, estou aqui para ser promotor, não para ser advogado. Aí não passava, tinham que ganhar dinheiro, começaram a advogar, aí largaram mão e falaram, não, isso daqui é muito legal. Porque a advocacia tem uma coisa que nas outras áreas não tem, que é a liberdade, né? Exato, exatamente. A gente manda no nosso horário, no nosso tempo. Mas tem os clientes, tem os prazos, mas é diferente. Você não tem ninguém que te mande, né? Que te dê ordens, melhor dizendo. Exatamente. E a advocacia é um vir a ser todos os dias. Você se reinventa, você descobre, você é desafiado. E a representação feminina é muito importante. Nós chegamos aí numa representação feminina, mas foi uma caminhada de longa data, né? Mas a advocacia é apaixonante. Mas você não teve problemas, né? Não teve muitas dificuldades ou teve, você pessoalmente? Que essa longa caminhada, imagino que você esteja falando de pessoas, outras mulheres. Anteriores, exatamente. Tá. Professor, para a mulher sempre tem dificuldade. Eu sei disso. Para a mulher sempre tem dificuldade. Quando a gente começa a conversar com nossas mães e nós trazemos essa reverência materna, nós vemos tanto que é difícil, tanto que para a mulher as provações e a caminhada, ela exige um pouco mais de esforço. Isso daí não tem como. Você chegou alguma vez a se sentir discriminada na sua atividade? Já. Por exemplo, perdeu um cliente que se eu fosse homem, ele teria acreditado em mim, teria me contratado. Eu já tive uma oportunidade, eu sempre tive 2 escritórios, eu trabalho para empresas e trabalho também no segmento do trabalhista para reclamante. Professor, eu não fui contratado por um hospital por ser mulher. Nossa Senhora. E foi deixado claro, eram vários médicos, eu fazia advocacia exclusiva para um médico, para a família dele. Ele me indicou por ser advogada de empresas e advogada trabalhista e professora na universidade. Eu não fui contratada por ser mulher. Isso faz bastante tempo? Professor, mais de 10 anos, não. Mesmo. Professor, deve ter aproximadamente 10 anos. Não é muito tempo. Nesse momento, há 10 anos, a sociedade já estava bem desenvolvida e esses preconceitos não cabem, né? Porque Sim. As pessoas falam que a mulher, o homem tem diferenças e tem certas particularidades que é melhor, muitas vezes, você contratar uma mulher, outras vezes contratar um homem. Mas, em termos de capacidade, principalmente na área intelectual, não tem problema algum, né? A mulher, a gente sabe, eu como professor há 38 anos, eu sempre percebi que as moças, as meninas, as jovens, sempre eram mais dedicadas.
E como eu já estou falando quase 40 anos, a época que eu não as encontrava no mercado depois da faculdade, só os rapazes. Hoje já é diferente. Tem alunas minhas, ex-alunas que terminaram o mestrado, minhas orientandas, dão aula, prestam concurso, são juízas, enfim. É um outro momento. Hoje em dia você acha que está bem diferente? Ou ainda tem um pouquinho Professor, tem evoluído, mas ainda tem. Para quem é mulher, ela sabe. Ela sabe que tem preconceito. Você acha que no seu estado, me parece que é um estado mais conservador, Sim, mais machista, né? Também. Né? Também. O Goiás. Aliás, você sabe, o ouvinte, o internauta não sabe, eu lecionei em Goiás no meu início de carreira entre o mestrado e o doutorado, né? Lá na cidade de Rio Verde. E eu percebia um conservador... Também era interior, né? Não é Goiânia, mas eu percebia um conservadorismo bem forte, né? Nós temos, assim, tido... sendo mulher, professor, tem essa reflexão. São algumas reflexões que nós temos que fazer. Tem algum momento você vai ter que ter essa inteligência emocional, esse preparo para entender que você está trabalhando com diferenças. Então, você tem que ter essa sensibilidade feminina, tem que ter inteligência emocional, porque você está no meio de um universo masculino. Então, como eu atuo na frente do desportivo, também são poucas mulheres. Na minha comissão mesmo em Goiás, que eu faço parte da comissão desportiva de Goiás e do Rio de Janeiro também, nós temos o universo mais masculino. Então, você tem que mostrar essa habilidade, essa inteligência, a sensibilidade feminina para ter essas situações aí administradas. Então, eu queria te perguntar, você, quando você está lá em Goiás, você vive muito no Rio de Janeiro, né? Mais do que aqui em São Paulo. Eu viajo muito. Você viaja muito para lá. Lá você acha que é mais fácil? Tem uma receptividade diferente. É diferente, é mais fácil. É diferente. Aqui em São Paulo também. Aqui também. Bom, mas São Paulo é uma cidade bem cosmopolita, né? Estou resolvendo, até em razão do que a gente está falando aqui, estou prestando atenção. E estou vendo um outro negócio para a gente continuar conversando. Sim. Me diga uma coisa. E como professora? Como que despertou Isso. Professor, eu comecei a dar aula particular para os meus colegas de sala de aula aos 14 anos de idade. Porque eu tinha muita facilidade na didática, na comunicação, e eu reflito sempre isso. A docência foi um chamamento. Foi um chamamento. Então, quando eu prestei o concurso e passei para ser professora, eu também me encontrei como ser humano para retribuir o conhecimento que eu adquiri para a sociedade, para os meus alunos. Mas quando você estava no bacharelado, você não pensava em ser professora? Não. Porque, por exemplo, eu ali pelo 5º ano da faculdade, eu já pensava em ser professor, eu ficava olhando meus professores, né? Eu falei, puta, quero ser igual esse professor aqui, quero ser igual aquele professor ali. Um deles que eu sempre gostei foi o nosso ex-presidente, né, da República, o professor Michel Temer, tanto que ele foi meu professor no mestrado, chegou a ser me orientando no começo, e você sabe que até hoje eu adoto o mesmo jeito dele lecionar, é o mesmo jeito as dinâmicas que ele usava na sala de aula. Sim. E no graduação eu sempre também penso em professores que eu tive no graduação. Ora, vê que coisa interessante. Esses dias que eu me dei conta, eu estudei entre 78 e 82 na faculdade. Eu só tive uma professora, que foi a Maria Helena Diniz, no 5º ano. Só tinha lá fotos de homens. Na sala dos professores só tinha homens, até destoava quando a professora Maria Helena ia, que ela dava aula lá 2 vezes por semana. Então, neste caso, hoje não. Você vê que nós temos muitas mulheres professoras. Sim. E livros, porque no passado a gente começa a pensar nos grandes juristas brasileiros,
homens, né? Sim, É sim. difícil você agora, de uma geração, de uma não, mas que 3 gerações, a gente começa a ter mulheres escrevendo. A falecida professora Ada Grinover, que era italiana, mas fez toda a sua vida aqui no Brasil, era uma exceção. A gente só ouvia falar do livro dela, depois a professora Maria Helena, que era muito jovem. Depois nós tivemos grandes homens, como Rosa Neri, no direito do trabalho a professora Marli Cardone. Estou falando do pessoal aí já mais das antigas. Sim. E hoje não. Nós temos várias autoras em Várias todas as... professoras também. Professoras também, né? Sim. Autoras, professoras, em todas as áreas do direito, na trabalhista, que é a minha área, no civil, no processo civil, né? Sim. Então, me fala agora essa história do você enveredar por escrever o livro. Um livro bem diferente na área do direito. Conta pra gente. Olha, professor, surgiu a vontade na pandemia, em que todos estavam na insegurança do que viria pela frente, e eu fiz um encontro, todo mundo fez isso, um encontro consigo mesmo, e comecei a escrever esse livro na pandemia, e o projeto foi crescendo. Fui mentorada pelo Sebrae na oportunidade, na pandemia. O meu projeto, ao mesmo tempo que eu estava sendo mentorada pelo Sebrae para o empreendedorismo, eu estava escrevendo um livro, e em especial sobre inteligência emocional no direito. Eu me deparei com a formação do Sebrae, e o meu mentor falou o seguinte: olha, você está sendo mentorada pelo empreendedorismo, mas você tem um viés social. Você vai ter que se decidir. Eu não decidi, optei pelos dois. Você conseguiu fazer as duas coisas. As duas coisas. É igual aqui o programa, que é na rádio e no YouTube. Pois é. Então, o que aconteceu? O meu projeto Sebrae foi o escolhido. Em razão disso, eu fui capa da revista jurídica no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu comecei a palestrar presencialmente após a pandemia. E o livro foi criando força e tendo forma, e outros juristas participando dessa obra, que é o Roadmap para a Carreira Jurídica, da teoria à prática, Roadmap para a Carreira Jurídica. Tanto que o professor Domingos Zainag está no livro, né, professor? Teve a honra de ser convidado para dar uma ínfima contribuição ali, um pouquinho, quase. E o projeto cresceu, o livro vai ser lançado esse ano. Nós temos o apoio do Conselho Federal, que vai ser lançado da OAB, né? Porque muita gente aqui não está sabe. Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que tem sede em Brasília. Exatamente. Você tem já uma data do lançamento para a gente já deixar? Está pré-agendado para dia 19 de agosto. Esse agendamento foi feito no Conselho Federal. Lá em Brasília, vai ser. Lá em Brasília. E também, professor, é importante falar, por favor, que este livro tem o prefácio do ministro Sérgio Pinto Martins, que acolheu o pedido, acolheu o projeto, que é do Instituto, e que esse projeto é itinerante. Nós vamos continuar palestrando pelo Brasil, eu venho palestrando pelo Brasil e fora também no Brasil. Nós até nos conhecemos num congresso em Portugal. Em 2022, lá em Póvoa do Varzim. Póvoa do Varzim, palestrando no Desportivo. Então, sobre o livro, professor, lançamento em agosto no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E a partir de Brasília nós vamos viajar pelo Brasil palestrando, inspirando futuros advogados para a carreira jurídica. Tem outra observação, porque nós vamos conversando aqui. E vai lembrando. Então, o livro são vários juristas de vários estados: Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília, São Paulo, Goiânia, comigo, a representação do estado e Goiânia.
mas tem o prefácio do ministro Sérgio Pinto Martins. Ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Exatamente, ministro do TST. Nós temos a apresentação de uma desembargadora, doutora Wanda Lúcia, do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, e o pós-fácio do procurador do Ministério Público do Trabalho de Goiás, doutor Alpiniano. Só gente da pesada lá, hein? Esse livro aí tá com quantas páginas? Olha, ele já passou de 200. É um livro para a área do direito num tamanho muito bom, né? Qual é a editora? Mizuno. Editora Mizuno, que é aqui do interior de São Paulo. Exatamente. Lá do Rafael. Do Rafael, conheço Exato. Muito bem. Bom, então você já está com esse projeto, você que está aqui assistindo ao nosso programa, ouvindo o programa, anota aí se você for da região de Brasília, dia 19 de agosto à noite. Exatamente. Nós vamos estar nos principais estados, nas capitais. Já estamos com agendamento para o lançamento aqui em São Paulo, Goiânia, Rio de Janeiro, Bahia e Brasília. Nossa, aí conforme os lançamentos ocorrerem, eu vou falando aqui no programa. Pode contar com a nossa divulgação. Bom, por fim, eu queria saber, a gente tem aqui um tempinho ainda, quem quer te encontrar, como é que faz? Quem quer falar com a doutora Mônica, você está nas redes sociais, né? Exatamente. Através do Grupo Flauzino de Ensino. O Flauzino é com Z, viu, gente? Aliás, ganhei uma caneta dela aqui, chique, que eu nem estava com uma roupa boa para usar com essa caneta, né? Mas eu tô quebrando o galho aqui, olha, do Grupo Flauzino. Então, Flauzino com Z. Flauzino com Z, Grupo Flauzino de Ensino. Mônica Flauzino, em que podem acompanhar o trabalho dos projetos sociais do Instituto Mônica Flauzino e do Grupo Flauzino de Ensino, que inclusive vai ter o lançamento da plataforma de cursos à distância, EAD, e essa plataforma tem o objetivo de disponibilizar cursos não só pagos, para quem quer profissionalizar, entrar no mercado de trabalho, mas também tem a questão social para que nós possamos ter acesso desses cursos às pessoas que precisam de uma profissão de forma gratuita. Muito bem, olha, pessoal, então tá aí, um monte de informações para vocês que escutaram, que assistiram e que estão assistindo, né? O bom da internet é que fica rodando. Tem todos os contatos da professora Mônica, o Núcleo Zainag também, falando em instituto, né? O Núcleo Zainag que patrocina aqui o nosso programa, você também encontra na internet, no YouTube, e o WhatsApp do programa e do Núcleo Zainag é 11 9 16 19 3656, 9 16 19 3656. Querida Mônica, muito obrigado você vir aqui num sacrifício, está correndo para o aeroporto para falar desses seus projetos, e muito importante porque você acaba sendo um incentivo para as jovens, né? Isso que a gente que está no magistério tem de mirar, de ser aí uma referência para os jovens, tá bom? Muito obrigada, professor. Para mim é uma honra sempre estar com o professor e agradecer a todos que acompanharam, né, que vão acompanhar aí a nossa entrevista, e sempre à disposição. Tá bom, pessoal. A você que acompanhou e que acompanha aqui o nosso trabalho, muito obrigado pela audiência de sempre. Quero agradecer o carinho das mensagens que eu tenho recebido, e estamos juntos, né? Sem vocês, nada disso aqui vale a pena. Obrigado e até a próxima semana com mais um Professor Zainag Entrevista. Tchau. Você ouviu na Vibe Mundial o programa Professor Zainag Entrevista. Professor Zainag Entrevista.